Saúdo a todos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar você também que está em casa. Se for membro, esperamos revê-lo o mais rápido possível. Não sabemos o motivo. Se não for membro, também aguardamos a visita para que venha nos conhecer também o mais rápido possível. Vamos receber da melhor forma possível. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, irmãos. Em nome da Santa Trindade, nós vamos iniciar nesse culto, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 9, versículos de 5 a 12. Momento de arrependimento e súplica. Salmo 9. Versículos de 5 a 12, peço que os irmãos, à medida que encontrem o texto, se coloquem em pé, os que puderem, faremos essa leitura de forma alternada. Salmo 9, de 5 a 12, a palavra do nosso Deus diz: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhes apaga o nome. Quando os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os injustos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que repete o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Amém. Até aqui, nós vamos, ainda em pé, irmãos, entoar o hino de número 67 dos nossos hinários.
Amém. Nós vamos ter uma reunião, uma oração de gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados que temos em Cristo Jesus. E nossa irmã Fernanda vai fazer essa oração nos representando diante do trono do Senhor. Oremos. Pai de amor, de bênção, bondade, graças te damos, ó Pai, por estar mais uma vez na tua casa, te louvando, te bendizendo o teu santo, bendito nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, ó Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e já abram as suas Bíblias. Perdão, agora nós temos a apresentação, a participação do Coral Shalom. Se arrependeu e a lei guardou.
Agora sim, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11. Momento de adoração e louvor. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Faremos a leitura dos versos de 1 a 7. Dessa vez assentados mesmos, mas vamos fazer também de forma alternada. Hebreus 11, de 1 a 7, de maneira responsiva, a palavra do nosso Deus se encontra assim registrada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do seu justo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Agora sim, irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de número 19 dos nossos sinais. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa.
céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Uma oração de adoração ao nosso Deus. Nossa irmã Vitória nos representará diante do Senhor com uma oração de adoração. Oremos com a irmã Vitória. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja, ó Senhor, para sempre seja louvado, Pai. Louvado seja, Senhor, pelo sol que brilha, pela chuva que cai. Louvado seja, Senhor, por nós podermos, Senhor, te adorar livremente, Senhor, sem nenhum constrangimento. Louvado seja e adorado para todo sempre, Pai, por teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai. Adorado seja, Senhor, porque todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus tem morada eterna na tua casa. Louvado seja, porque o Senhor caminha conosco em todos os tempos, Pai. O Senhor nos dá sabedoria, Senhor, o Senhor nos instrui, Pai. Muito obrigada, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A equipe de liturgia vai agora nos conduzir a entoar louvores, entoar cânticos espirituais. Vamos, portanto, continuar um pouco mais em pé, aqueles que puderem.
ti, tu és tremendo. Este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti, tu és tremendo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio 26, momento de consagração. Leremos, vou fazer a leitura. Os irmãos, prestem atenção reverentemente na leitura que eu vou fazer dos versos de 12 a 15. Deuteronômio 26, de 12 a 15, diz a palavra do nosso Deus: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus. Segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Amém.
Peço que os diáconos, por gentileza, coloquem o gasofilácio e o cesto do amor. É o momento em que nós vamos trazer à frente, irmãos, os nossos dízimos e as nossas ofertas, as nossas contribuições. Momento único, momento privilegiado daquele que é crente em Cristo Jesus, que é filho do Deus Todo-Poderoso. Se você hoje nos visita, você não se constranja, o dever é nosso, é do membro da igreja, a manutenção da igreja. Portanto, fique à vontade para contribuir ou não. Nós vamos agora, os que puderem se colocar em pé mais uma vez, vamos entoar o hino de número 57, enquanto os irmãos que estiverem preparados vêm à frente. Agora teremos uma oração de consagração dos dízimos e das ofertas, de gratidão a Deus e rogando a Ele sabedoria. Bom, a nossa irmã Aline nos representará diante do Senhor dessa feita, com uma oração. Oremos com a irmã. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui hoje na Tua casa, ó Pai, devolvendo aquilo que te pertence. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que temos em nossas vidas, é porque o Senhor assim nos concede. O Senhor nos dá saúde para podermos trabalhar e até mesmo o trabalho, tudo que nós temos, devemos honrar e bendizer o Teu nome e trazer tudo com coração e gratidão a Ti, ó Pai. Esteja com os irmãos que vão estar administrando, Senhor, para fazer da Tua obra
aquilo que o Senhor deseja, ó Pai querido. E seja conosco no decorrer deste culto, para a mensagem que nós vamos ouvir aqui, que nós não podemos só guardar para nós, mas colocarmos em prática em nossas vidas, ó Pai querido. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. E agora vamos tirar da nossa mente todo e qualquer pensamento que não esteja conforme a nossa adoração a Deus, para ouvir a palavra que Ele tem a nos trazer essa noite. Eu devolvo, portanto, a palavra ao reverendo Jorge. Deus abençoe. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 23 até o verso 29. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 23 até o verso 29, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pai, fala-nos aos corações na noite desse dia. Ensina-nos o teu propósito e faz-nos por ele viver. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Depois o apóstolo Paulo vai reproduzir essa fala na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 1, dizendo que o justo viveria por fé. Lemos há poucos, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos personagens do Antigo Testamento que obtiveram resposta da parte de Deus por fé. Já mencionei há alguns domingos, contando um pouco da trajetória de Abraão, de que por fé ele ouviu a ordem de Deus para que saísse da sua casa, saísse da sua parentela e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E ele atendeu por fé. Ele atendeu e seguiu aquele caminho. Ainda por fé, ele manietou seu filho adolescente, o colocou sobre a pedra e levantou o cutelo para sacrificá-lo. Por fé. Porque sabia que Deus havia prometido que aquele filho seria a marca de uma descendência numerosa. E ele já avançado em dias, por isso seu filho se chamou Isaque, que quer dizer riso. E por fé, ele se levantou contra o seu filho para cumprir o propósito de Deus. Por fé.
tão somente por fé. Mas agora nós encontramos uma igreja, ou a igreja de uma determinada região, que estava agora já vivendo numa nova dispensação, num novo momento. Cristo havia cumprido a promessa, Deus havia cumprido a promessa em Cristo, Cristo havia encarnado, Cristo havia sido crucificado, Cristo havia sido morto, Cristo havia ressuscitado e havia retornado aos céus. Mas essa região, as igrejas dessa região, passaram do Evangelho retrocedendo para algumas práticas que negavam o princípio da fé. Que negavam o princípio da fé. E é interessante quando eu leio essa carta e nós estamos refletindo nela e olhamos para o nosso entorno. Parece que o apóstolo Paulo estava ali na esquina, olhando a realidade da igreja do nosso tempo. E ele resolve escrever essa carta. Porque hoje nós temos vivido uma fé que mais se assemelha ao tempo da lei. Nós criamos rituais, nós criamos condições, nós criamos elementos que nos aprisionam, que exigem de nós como prática para que Deus realize a sua vontade. Eu me lembro que, quando fui capelão do Hospital do Câncer Infantil, lá em Campinas, havia um grupo de voluntários que auxiliavam no trabalho e eram de uma determinada igreja e que criam que alguém só podia ser crente se falasse em língua estranha. Que alguém só podia ser crente se reservasse um tempo e fosse no monte orar de madrugada. Só poderia ser crente se tivesse visto gravetos incandescentes caindo do céu. Que só podiam ser crentes se realizassem milagres. E ainda hoje nós temos essa mesma igreja e tantas outras, com tantas condições. Nós temos pregadores modernos que transpiram nas suas igrejas e secam os seus rostos com um lenço e vão derramar sobre as pessoas e vão entregar para que as pessoas usem. Outros vendem rosas ungidas, areia do deserto, água do Jordão, sopro de Abraão. Tudo condicionante para que aconteça as coisas em suas vidas. Aí esse texto, em particular, vem dizer para nós que antes da fé chegar, nós tínhamos um guardião, ou tínhamos um pedagogo. Quando fala aio aqui, ele está falando do pedagogo, que era aquele escravo que tinha a função de pegar alguém pela mão e levá-lo à escola. E depois retornava e cuidava daquela criança até que chegasse a idade da emancipação. E alguns exerciam uma disciplina rigorosa, de forma que os filhos dos senhores desejavam que chegasse logo o tempo da sua emancipação. A lei fazia isso, porque a lei exigia que se oferecesse sacrifícios anualmente pelo pecado. E esses sacrifícios não perdoavam os pecados. Esses sacrifícios tinham tão somente a característica de revestir, de cobrir o pecado, porque verdadeiramente a redenção estaria no futuro. A fé é que selaria verdadeiramente a salvação. E esse aio, então, cumpriu o seu papel e conduziu.
e disciplinou, e foi guardião até o tempo oportuno. Até o tempo em que Cristo vem. Até o tempo em que Cristo morre. Até o tempo em que Cristo ressuscita. Até o tempo em que Cristo derrama o seu Espírito, cumprindo a promessa que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Quando ele diz: eis que derramarei do meu Espírito, os vossos jovens, os vossos velhos, os vossos servos, todos serão alcançados por esse derramamento. Mas se cumpriu. E o momento de vida da igreja agora é outro. E o momento do agir de Deus, do proceder de Deus, é outro. Mas essas igrejas da Galácia estavam ouvindo outras coisas nos seus ouvidos. Estavam ouvindo vozes estranhas. Estavam ouvindo vozes que os distraía, que os fazia desejar e buscar outras coisas. Como ainda hoje, nós vemos muitas vezes a igreja infectada e afetada por isso. Não conseguimos viver por fé, porque viver por fé expressa liberdade. Viver por fé expressa em saber que as coisas acontecerão do jeito que Deus quer, independente da minha ação. Em Eclesiastes, capítulo 3, diz lá que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo. E todas as coisas acontecem conforme Deus as decretou. Conforme Deus as determinou. Invariavelmente. Me lembro que enquanto eu fugia da pregação do Evangelho, que eu fugia da evangelização, eu achava que estava sendo esperto. Eu achava que eu estava dominando e controlando a situação. Eu achava que eu era senhor do que Deus poderia fazer na minha vida. E assim fiz. E assim caminhei. Mas quando chegou o determinado dia em que eu não tinha mais subterfúgios, e eu me encontrei com a fé que Deus determinara para mim, e eu olhei para trás. E eu percebi que todas as coisas concorreram produtiva e efetivamente para aquele momento. E eu confesso para vocês, eu parei na minha oração naquele dia, quando cheguei em casa e pensei, como fui tolo. Como fui tolo em achar que eu estava controlando e que eu sabia o que era melhor para mim. Mal sabia eu que Deus estava preparando o cenário, como sempre fez. Se nós lermos a Escritura, nós vamos encontrar processos de Deus. Nós vamos olhar um povo que se desorganizara e não conseguia crescer a despeito de Deus estabelecer uma aliança com ele. E aquele povo estava minguando, se perseguindo, de forma que venderam seu irmão, que o aprisionaram, que mandaram para uma terra distante, mentiram para o seu pai, achando que estavam dominando o cenário. Mas não sabia que Deus estava preparando o caminho para realizar a preservação, o aumento e o desenvolvimento do seu povo.
E José é vendido, é levado ao Egito. E no Egito ele sofre até que chega a ser o segundo homem do Egito. No momento em que viria uma grande fome sobre a terra. E a presença de José, então, fazendo com que o Egito comprasse todas as terras ao seu entorno. E com isso, preservasse aquele povo que Deus havia feito uma aliança. E aquele povo vai para o Egito e ali goza das benesses do governo de Faraó. Mas José morre e aquele povo se acomoda. E passou o tempo, esqueceram de José e escravizaram aquele povo. Mas aquele povo tinha um Deus que tinha estabelecido o propósito da vida deles e já os havia alcançado. Em um determinado momento, nasce um homem. E esse homem é escondido por sua mãe. E quando não podia mais, coloca-o sobre um cesto, dentro de um cesto. E a filha de Faraó o recolhe e o cria como príncipe do Egito. E aquele homem se levanta, já na idade adulta, e cumpre o propósito de Deus por fé. A despeito das desculpas, a despeito de se parecer com aquilo que eu dizia, de que ele controlava a sua vida, ele conduz o povo para a caminhada no deserto. Inseguro algumas vezes, mas com a consciência de que havia um Deus, e isso era fé. E ele não sabia disso. E ele peregrina durante 40 anos pelo deserto. E uma geração inteira morre ali. Morre na promessa, morre na esperança, porque a fé consolidaria a salvação deles. Aí vamos ver na história também, Deus preparando o cenário para o seu povo. Nós vamos olhar para a história que ainda está ligada ao Novo Testamento, onde o Império Romano se desenvolve e domina todos os outros impérios, domina toda a terra ao seu redor com alguns revoltosos. E Deus ali estava preparando o cenário para o nascimento de Cristo. E Cristo nasce. Porque, na verdade, é assim que Deus faz. Os homens parecem dominar. Os homens parecem conseguir realizar suas vontades. Mas não. E agora aqui nós estamos diante de uma carta de forma particular nessa sessão, onde o apóstolo Paulo diz assim: vocês estão errando. Lá no passado já tivemos alguém que com forte mão pegou na nossa mão e nos conduziu no caminho da lei, para que nós soubéssemos que havia uma promessa mais adiante. E vocês estão andando naqueles rudimentos errados. E vocês estão achando que estão fazendo a escolha certa. Mas aparentemente aquela igreja não estava muito preocupada com essas coisas, porque eles achavam que aquela era a prática boa para viver a fé. E eles abrogavam serem filhos de Abraão. Hoje o nosso coral acabou cantando aqui acerca de Abraão. Mas aí o apóstolo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: quem é batizado em Cristo precisa se revestir de Cristo. É mudada a sua roupagem, é mudada a sua roupa, é mudado o seu valor, é mudada a sua vida. E agora vocês têm que viver de forma diferente.
Os valores são outros. E nesses valores não há distinção de pessoas. Não há hebreu, não há grego, não há liberto, não há escravo, não há macho, não há fêmea. Porque todos somos um. Eu confesso para vocês que a carta que Paulo escreve às Galácias, às igrejas da Galácia, é uma carta que podia ser escrita hoje para as igrejas do ano que nós estamos. Porque nós esquecemos o que é unidade. Nós pensamos que unidade é individualismo. Nós pensamos que unidade é fazer a vontade, é ser satisfeito naquilo que você quer. Mas quando eu leio a Bíblia com sinceridade, eu preciso entender que a minha vida só é possível ser vivida com o ideal de unidade se eu olhar para o meu próximo, para valorizá-lo, para estimulá-lo à conquista, para que eu pavimente o caminho, para que ele possa dar passos seguros. Hoje pela manhã nós tivemos a reflexão falando do Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é a maior prova de que Jesus fala de ensino e de vida, mas isso em benefício do outro. Quando olhamos para as músicas que nós cantamos na igreja, esses cânticos contemporâneos ou os cânticos espirituais, nós vamos vê-los falando de individualismo. É a minha visão, é o meu desejo, é o meu propósito, é o que eu busco, é o que eu quero, é o que eu sonho, é o que eu almejo. São essas as músicas. E isso tem sido a vivência da igreja, do tempo aqui que Paulo escreve e do tempo nosso. Porque verdadeiramente a lei já foi, os rituais já foram. Não existe ritual que me aproxime de Deus. Não existe ritual para que se realize e eu perceba a vontade de Deus. Não há ritual que me torne mais santo ou menos santo. Não há ritual que me coloque no espaço e no propósito estabelecido por Deus. Eu preciso soltar os meus pés para que Deus me conduza ao seu propósito e para onde Ele quer. Pela manhã, na escola dominical, eu falei sobre o pedagogo. Eu falei sobre os professores que pegam pelas nossas mãos para nos levar. Não temos mais. Nós temos o Espírito de Deus que inunda o nosso ser, que derrama a graça, que nos faz entender, que nos faz compreender e obrigatoriamente nos leva a viver. Se eu sou de Cristo, eu me revisto de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu cumpro o propósito de Cristo. Para que aqueles que são seus recebam dessa fé, experimentem dessa fé e vivam por essa fé. Livres, libertos e confiantes. Por fé, eu e você somos instrumentos vivos nas mãos de Deus. Por fé, eu e você somos entregues à morte todos os dias, para que a glória de Cristo resplandeça. Mas se não é assim que você vive,
Se não é esse o propósito da sua vida, reveja a sua fé. Conserte o seu caminho e viva absolutamente para a glória de Deus. É o que Paulo fala aos Gálatas nessa sessão. É o que Paulo fala para nós em César de Souza hoje. Vivamos para a glória de Deus, livres, libertos e confiantes. Que Deus nos abençoe e complete em nós a sua palavra. Em pé, oraremos ao Senhor e seremos despedidos com a sua bênção. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque por fé fomos alcançados. Por fé vivemos cotidianamente para expressarmos o louvor da glória do teu nome, na excelência da pessoa de Cristo, teu Filho, que se fez sacrifício, que se fez cumpridor da lei, para que nós, livres, libertos e confiantes, prossigamos para o alvo da nossa carreira, que é glorificar o teu nome e abençoar aqueles a quem tu trazes perto de nós. Faça-nos servir para que aqueles que são teus vivam melhor a partir do contato conosco. Para que aqueles que são teus te conheçam melhor e vivam melhor para ti, através do instrumento no qual tu tens nos transformado e que devemos servir de forma útil para que os homens experimentem e conheçam quem tu és. Dirige-nos, ó Pai, e abençoa-nos. Eu oro assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que o amor, a graça e a consolação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja conosco. E conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Poder sentar. Na terça-feira teremos a nossa reunião de oração, na quarta-feira o nosso estudo bíblico. Esse ano o nosso culto da ressurreição, ele acontecerá um pouco diferente do que nós fazemos todos os anos. Nós vamos ter primeiro o café da manhã, às 8 da manhã, e o nosso culto começando às 9 horas. Então, no nosso culto da ressurreição, lá no dia 20 de abril, nós vamos tomar um café da manhã juntos, às 8 horas e às 9 horas. Iniciaremos o nosso culto celebrando a ressurreição de Cristo. Vão em paz, que Deus abençoe. Tenham todos uma boa e abençoada semana na presença do Senhor.
te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você.